Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós teremos a nossa correção do PET volume 5, nono ano do ensino fundamental. Já na nossa primeira semana, nós temos a nossa primeira pergunta que diz o seguinte: o que é literatura de cordel? Explique com suas palavras. Então, quando a gente fala aí da literatura de cordel, nós precisamos nos lembrar que se trata aí de um gênero literário que vai envolver a cultura popular. E eles são conhecidos como folhetos que vai conter aí poemas populares. Já na questão de número 2, vai trazer aí para vocês explicarem de uma forma sucinta a origem aí da literatura de cordel e evidenciar por meio de um comentário as características e sua presença marcante na região nordeste do Brasil. Então, o cordel, a sua origem vai se dar aí com os trovadores medievais, conforme o próprio texto do material de vocês vai trazer. Nós vamos perceber que são poemas que cantavam no século aí 12 e século 13, os quais espalhavam aí histórias para a população que na época eram de grande parte aí analfabeta. Chegou ao Nordeste brasileiro junto com os colonizadores portugueses, dando origem aí à literatura de cordel como conhecemos hoje. Então nós vamos ter aí a presença do cordel de forma marcante no Pernambuco, Ceará, Paraíba, Bahia, Rio Grande do Norte, e as suas principais características vai envolver textos escritos com uma métrica fixa e rimas que fazem musicalidade dos versos, contém em sua composição a cultura popular e tem a xilogravura bem presente para ilustrar as páginas do poema. Muito importante salientar é que a arte ela vai ser a ferramenta, que um determinado grupo de pessoas, uma sociedade, vai utilizar para colocar para fora as suas expressões e as suas características culturais. E quando a gente fala do cordel, da literatura de cordel, nós vamos perceber que é uma expressão artística que vai ter ali a característica popular. Vão ter retratadas ali as questões do cotidiano do povo brasileiro de uma forma geral. Nós vamos ter a presença da carinha nordestina ali, retratando de uma forma muito exuberante, de uma forma muito cuidadosa e ao mesmo tempo simples, toda essa questão envolvendo as características culturais de um determinado local, ok? Então, não se esqueçam desse detalhe importante. Já na questão de número 3, a respeito aí da história da literatura de cordel, vocês iriam assinalar a alternativa correta, que vai conter aí uma afirmação correta. Então, nós vamos ter a alternativa B, onde a literatura de cordel foi popularizada no Brasil por volta do século XV e ficou conhecida como poesia popular, porque contava histórias com os folclores regionais, de maneira simples, possibilitando que a população mais simples entendesse. Então, apesar de ser uma expressão artística, uma forma literária muito importante, ao mesmo tempo ela é extremamente simples, é feita de uma forma meio que coloquial, onde o povo, de uma forma geral, consegue entender. E é bem interessante esse ponto. Já na questão de número 4, pede para vocês explicarem aí o que significa aí, o processo de confecção da xilogravura e a relação com a produção na literatura de cordel. Então, a xilogravura é quando o artista ele entalha madeira, pinta suas partes elevadas e pressiona a madeira em papel ou tela. A xilogravura, para vocês entenderem melhor, é como se fosse um carimbo, sabe? É um carimbo rústico, que é feito basicamente com a madeira. Então, o artista ele cria uma espécie de carimbo, ele pinta a parte elevada e vai meio que carimbando. E é muito utilizado para ilustrar aí as páginas dos cordéis. Ok? E já na questão de número 5, vocês irão produzir aí, utilizando muita criatividade, vocês vão produzir uma história com as características da literatura de cordel. Ou seja, produza aí pra gente um cordel, tá? Não precisa ser algo muito elaborado. Para isso você vai fazer aí com muito capricho.
e não esqueça aí de ilustrar, ok? Já na semana de número 2, perdão, nós vamos falar um pouquinho aí das artes cênicas. Quando a gente fala de artes cênicas, nós estamos nos referindo à linguagem teatral. Artes cênicas e teatro é a mesma coisa. Então, já na questão de número 1, pede para vocês explicarem quais as características das artes cênicas e as suas linguagens. Então, quando a gente fala de arte cênica, é uma forma de arte apresentada em um público, um lugar destinado a espectadores, onde nós vamos ter ali uma determinada apresentação, uma determinada encenação e um determinado público que vai apreciar, que vai assistir aquela determinada apresentação e encenação, certo? E é interessante que a artes cênicas, ela vai estar presente aí no teatro, na música, na dança, porque são ferramentas onde o ser humano ele vai utilizar para tentar ensinar, para tentar utilizar-se de uma performance para expressar-se, né? Colocar para fora aquilo que está dentro de si. Já na questão de número 2, onde geralmente encontramos apresentações das artes cênicas. Então, essas apresentações, elas podem ser encontradas aí nos mais diversos locais, conforme vocês estão observando aí na tela de vocês. Nós podemos ter os espaços específicos, né, como os teatros, mas nós também podemos encontrar apresentações de artes cênicas nos espaços públicos, como nas ruas, nas praças, nos parques, e também ela está disponível para que você possa assistir tanto na televisão, no cinema, como também na internet. E tem muita coisa bacana para ser apreciada, ok? Já na questão de número 3, vocês irão dizer se vocês já participaram, se vocês já assistiram a alguma apresentação de arte cênica, onde foi, como é que foi isso. Então, coloquem aí a experiência de vocês. Por exemplo, você já participou de um grupo de dança, onde vocês tentam contar uma história, você vai ensinar o ritmo de uma música? Você já participou de uma peça de teatro na sua escola? Você já assistiu a uma? Então, coloque aí a vivência de vocês, as experiências de vocês, ok? Já na questão de número 4, também é uma questão pessoal, onde vocês vão dizer, vocês vão fazer um breve comentário sobre alguma novela ou filme que você assistiu ou que você ainda está assistindo, uma série, e você vai dizer aí as características da produção, os elementos, o tema, os lugares, né, o acontecimento. Faz aí um comentário, o que você acha dessa questão das encenações, uma pessoa exercer um papel totalmente diferente da sua vida real, beleza? Por fim, nós temos aí a semana de número 3. A semana de número 3 vai trazer um tema muito legal, é um dos temas pelo qual eu sou extremamente apaixonada, que é o artesanato. Então, já na questão de número 1, vocês vão dizer se vocês conhecem alguém que trabalha com artesanato, se você já teve a oportunidade de ver algum tipo de artesanato. Eu até aproveito aí a deixa dessa questão para dizer para vocês que aqui no canal eu tenho disponibilizado alguns vídeos ensinando vocês a fazerem algumas peças artesanais. O artesanato ele é muito importante, ele vai trabalhar muito com a coordenação motora, com a criatividade, com a concentração, tá? Além de tudo, pode servir aí de uma fonte aí de uma renda extra ou até mesmo renda mesmo, né, gente? Então, se você puder, assista esses vídeos, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Já na questão de número 2, quais são as principais características do artesanato? Então, quando a gente fala de artesanato, nada mais é do que uma técnica manual. É um trabalho manual, onde você vai produzir diferentes tipos de objetos, onde você vai ter todo aquele cuidado na elaboração da sua peça. E é um trabalho que vai exigir muita atenção, vai exigir uma destreza muito boa e que ao mesmo tempo vai te ajudar a desenvolver-se em vários aspectos. Geralmente os artesãos, os artesanatos, eles são fabricados por família e um vai passando o ofício para o outro, vai ensinando, isso acaba se estendendo, ok? Já na questão de número 3, nós temos, com a chegada da Revolução Industrial, o artesanato ele sofreu algumas alterações. Então, vocês vão explicar com as palavras de vocês por que isso ocorreu e como que aconteceu. Então, quando a gente chega aí na Revolução Industrial, o mundo ele explode.
por assim dizer, com tanta novidade, com tanta coisa, vários acontecimentos ao mesmo tempo. Então, diante da linha de montagem, os artesãos, eles eram submetidos aí a péssimas condições de trabalho, baixa remuneração, eles não passam a produzir o objeto, né, a peça completa, cada um faz um pedacinho e acaba que o artesanato ele passou a ser extremamente desvalorizado, mesmo porque as máquinas elas passam a substituir o trabalho humano e acaba produzindo em grande escala, e aí aquela questão manual ela acaba sendo deixada um pouco de lado, visto que estavam se prezando aí muita questão da quantidade, do lucro, etc. Ok? E aí que entra a questão de número 4, que diz o que é a Arte Nouveau. Quando a gente fala da Arte Nouveau, nós estamos falando de um movimento que procurou valorizar e elevar o status do trabalho artesanal. Se, diante da Revolução Industrial, nós vamos ter uma queda, nós vamos ter uma desvalorização do artesanato, nós vamos ter a Arte Nouveau justamente para valorizar esse trabalho manual. Então, os artistas desse movimento, eles vão passar a produzir peças requintadas, com uma riqueza muito grande de detalhes, com muita fluidez, elegância, elementos ali que vai dar aquele tchan. Então, é algo muito bem elaborado, é um trabalho manual muito bem feito, que vai chamar a atenção das pessoas e vai mostrar, opa, o artesanato, esse trabalho manual, ele é extremamente importante, é um trabalho extremamente cuidadoso, delicado, pelo qual merece muito a atenção de vocês, o olhar clínico de vocês. E vai ser, a Arte Nouveau, ela vai abranger todos os campos das artes aplicadas, tá? Então, vai estar presente na arquitetura, vai estar presente na pintura, na escultura, na moda, enfim, em vários campos, ok? Já na questão de número 5, aí, quais foram os 2 grandes influenciadores da Arte Nouveau, onde nós vamos ter Ruskin e William Morris. Ok? Eles foram grandes expoentes aí que defenderam, como diz, né, com unhas e garras, essa questão aí da Arte Nouveau, ok? Já na questão de número 6, vocês vão destacar aí a diferença que existe entre a produção industrial e a produção artesanal. Então, a produção artesanal é como nós já dissemos, ela vai ser feita de uma forma muito cuidadosa, delicada aí pelas mãos de um artesão, que vai se dedicar ao máximo para produzir uma peça única, uma peça muito bem produzida, com muitos detalhes. Vai entrar aí a questão da riqueza de detalhes. E quando a gente fala da produção industrial, nós vamos lembrar aí da utilização da máquina para substituir o trabalho, né, do homem. E nós vamos observar que na produção industrial nós vamos ter uma visão muito voltada para a questão de quantidade e essa riqueza de detalhes, toda essa questão cuidadosa, toda essa questão envolvendo o manual mesmo, ela é deixada de lado, certo? E já na nossa última semana, que é a semana de número 4, nós vamos falar a respeito do mangá. Eu sei que é um assunto aí que interessa muito de vocês. Então, com base no texto aí, vocês iriam explicar com suas palavras o que é mangá. Então, o mangá são histórias em quadrinhos e desenhos animados feitos no estilo e na linguagem desenvolvida aí pelos japoneses. E na questão de número 2, vocês iriam definir aí a relação do mangá com o anime. Então, o mangá vai ser a história em quadrinho no estilo japonês, aqueles desenhos que vocês adoram. E quando a gente fala do anime, vai ser aquelas histórias que vão sair do papel e vão para o desenho animado. Então, ela vai sair da forma estática e vai para a forma animada, nos formatos de desenhos, onde vai chamar a atenção aí de todos, ok? Já na questão de número 3, vocês vão colocar aí a resposta pessoal de vocês, a experiência de vocês, se vocês já assistiram, se vocês já leram alguma historinha desse estilo, o que você acha, se você gosta, quais as características que você mais aprecia, ok?
Já na questão de número 4, vocês irão marcar aí como falso ou verdadeiro as afirmações. Então, na nossa primeira afirmação, mangá, histórias em quadrinhos e desenhos animados feitos no estilo e na linguagem desenvolvida pelos japoneses. É isso mesmo, sendo essa afirmação verdadeira. Na afirmação número 2, na afirmação, nós vamos ter que atualmente o Japão é o maior produtor e consumidor de quadrinhos e desenhos animados no mundo. Corretíssimo. Os mangás perdeu a popularidade e o número de fãs diminui em todo o mundo. Muito pelo contrário, pessoal? Isso tem só aumentado, tornando essa afirmação aí falsa. E por último, a produção de mangá foi interrompida aí durante a Segunda Guerra Mundial e retomada somente em 1945, tendo o Plano Marshall como seu propulsor, pois grande parte aí das verbas desse plano era destinada a livros japoneses, tendo essa afirmação sendo verdadeira, ok? E por fim, na questão de número 5, vocês irão produzir, vocês irão utilizar toda a criatividade de vocês e criar um desenho inspirado na arte do mangá, ok? Bom, pessoal, essa era a nossa correção do PET volume 5 do 9º ano. Eu espero que vocês tenham apreciado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu irei procurar respondê-los aí na medida do possível, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês. Se você curtiu essa correção, deixa ali o seu like, se inscreva no canal, pois vai ter muita novidade aí nos próximos dias. Um forte abraço!